O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, bem-vindos ao FPR Notícias. A partir de agora, você fica sabendo ao vivo das novidades da Universidade Federal do Paraná. Siga com a gente. Nessa quinta-feira, aconteceu o primeiro workshop sobre regularização fundiária na UFPR. O evento faz parte da GeoWeek, a quinta semana acadêmica de engenharia cartográfica e de agrimensura. Com a presença de professores, alunos e representantes da UFPR, o workshop foi realizado com o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, com o propósito de expandir o conhecimento da comunidade acadêmica sobre a agrimensura. Como o nosso curso de Engenharia Cartográfica de Agrimensura derivou da Engenharia Cartográfica e nós temos pouca informação na área de agrimensura ainda, eu solicitei ao presidente do CREA Paraná a possibilidade de apoiar esse evento em Curitiba. E ele prontamente, como sempre, o CREA tem uma boa participação com a universidade, eles apoiaram a vinda para cá e nós trouxemos, e que esse evento onde tem a Universidade Federal do Paraná, tem a Universidade Tecnológica Federal do Paraná com o curso técnico. Conselheiros do CREA Paraná de vários estados foram convidados para o evento, cujo objetivo foi colocar em pauta a regularização fundiária, que procura oferecer melhorias aos locais ocupados irregularmente pela população através de medidas jurídicas, ambientais e sociais. Durante o dia, os participantes debateram sobre como os profissionais podem trabalhar essa situação em cidades e municípios brasileiros. Então a ideia da regularização fundiária é conhecer a base cartográfica que envolve o município, o estado que nós estamos, para saber quais são terras estaduais, quais são terras federais, quais são terras devolutas, quais os verdadeiros proprietários dessas terras, para fazer uma distribuição correta e justa. O Integra TI é um evento que reúne os profissionais de tecnologia da informação da UFPR. Na segunda edição, a ideia é promover a aproximação dos sistemas de informação que resultem em mais acessibilidade nas plataformas da universidade. De quarta a sexta-feira dessa semana, foi realizado no auditório do prédio de Engenharia Química o Integra TI. Foram ministradas palestras, apresentações e compartilhamento de conhecimento entre os profissionais do CCE, Centro de Computação Eletrônica da UFPR, e os campi da universidade. Com o objetivo de fazer com que as unidades de tecnologia da informação que estão dispostas dentro da universidade troquem ideias, troquem informações e evoluam conjuntamente, tanto com novas tecnologias, com novas formas de gestão, e pensando sempre no nosso usuário final. Os trabalhos buscam aprimorar a estrutura de TI da universidade, fazendo com que o Centro de Computação trabalhe em conjunto com o resto da UFPR. Essas unidades, que a gente chama de descentralizadas, às vezes elas tomam ações que nós já tomamos. Então a ideia realmente é essa, é integrar a área de TI, fazendo com que os 104 técnicos e professores que atuam nessa área hoje na universidade, que estão diretamente ligados à área de TI, falem o mesmo linguajar. É praticamente impossível imaginar a universidade sem a presença dos sistemas de informação. São eles que fazem a união entre diversos processos e setores importantes dentro da instituição. Por isso, o Integra TI serve para que profissionais da área, professores e outros funcionários da universidade trabalhem de uma maneira mais ágil e unificada. Criar oportunidades de cooperação entre os diversos segmentos da vida universitária, trocar experiências, trocar dificuldades e, mais importante, soluções que cada um desenvolve no seu cenário para que possamos socializar e ter uma abordagem sistêmica na tecnologia de informação. O calor forte dos últimos dias não continua no fim de semana, pelo menos no leste e no litoral do estado. Nas outras regiões, as temperaturas continuam elevadas, com possibilidade de muita chuva.
A máxima hoje é de 28 graus em Toledo e 31 em Palotina. No sábado, a mínima chega a 15 graus em Curitiba, com máxima de 31 em Jandaia do Sul. O domingo vai ser de chuva e garoa em todo o Paraná. A máxima não passa de 24 graus em Pontal do Paraná e mínima de 18 em Matinhos. Esse domingo tem vestibular da UFPR e você confere agora os últimos livros da nossa série sobre as obras do vestibular 2016. O romance de ficção e história de Ana Miranda, A Última Quimera, é o mais recente dos selecionados. Foi publicado em 1995. A Última Quimera mistura ficção e realidade, narrando a vida do poeta brasileiro Augusto dos Anjos. A história é contada a partir de um narrador-personagem que é amigo do poeta e mantém por ele um sentimento misto de inveja e admiração. A narração acontece de forma não linear, com o uso dos flashbacks para apresentar a trajetória do poeta paraibano. A gente vai descobrindo aos poucos que ele é um amigo do Augusto dos Anjos, depois a gente vai descobrir que é um amigo muito próximo, depois a gente vai descobrir ainda, mais para frente, que ele é um amigo de infância, porque ele remete a algumas lembranças lá da época da Paraíba, onde o Augusto dos Anjos nasceu, e supostamente ele, narrador também, E mais ainda para frente a gente vai descobrir, na verdade, que ele vai nutrir uma paixão assim meio platônica pela esposa do Augusto dos Anjos, que é uma personagem real também, a Esther dos Anjos. Augusto dos Anjos foi um poeta conhecido por misturar objetividade e cientificismo. Classificado como pré-modernista, o autor é um dos grandes poetas da literatura brasileira. Augusto dos Anjos ele tem uma peculiaridade que eu acho que é muito bacana dentro da literatura, que é o fato dele ser inclassificável. Ele não é aquele poeta que você bate o olho na obra, na produção literária dele e crava. Não, é romântico, não, é simbolista, é parnasiano. O Augusto dos Anjos ele é tudo isso e um pouco mais. Na verdade, ele é tudo isso e não é tudo isso. O livro faz um retrato dos costumes e principais acontecimentos políticos e sociais da época, mas principalmente é quase como uma tentativa de explicar por que Augusto foi um poeta tão melancólico, contando também a trajetória do seu único livro publicado, a obra Eu. É a história da publicação desse livro, da tentativa do Augusto dos Anjos vir lá da Paraíba para o Rio de Janeiro para tentar ser reconhecido como poeta e, a partir disso, conseguir então publicar tudo aquilo que ele tinha em mente, tudo aquilo que ele imaginava publicar quando ele era um poeta que estava nascendo ainda lá na Paraíba. Então, a gente, por meio das memórias do narrador, a gente vai descobrir, na verdade, que essa vinda dele para o Rio de Janeiro não foi tão bem fazeja, assim, não foi uma coisa tão legal. A gente esperava, talvez o Augusto dos Anjos esperava encontrar uma vida um pouco melhor, um reconhecimento um pouco melhor, e ele vai ver que talvez exatamente por conta dessa falta de classificação que ele tem, por ele fazer algo muito diferente daquilo que se fazia até então, é que ele não vai ser bem aceito nos círculos poéticos da época. Quimera significa ilusão. O título do livro está ligado a um dos mais importantes poemas de Augusto, Versos Íntimos, que trata sobre um último desejo de reconhecimento do poeta. Ele diz, numa conversa com alguém imaginário, talvez com ele próprio, vês, ninguém assistiu ao enterro de tua última quimera. Então, quer dizer, ninguém estava lá ao seu lado no momento em que você estava enterrando a sua última ilusão. A gente pode imaginar que essa ilusão seja exatamente a ilusão que o Augusto dos Anjos teve de ser um grande poeta. Afinal de contas, é por isso que ele veio para o Rio de Janeiro, para tentar ser um grande poeta. Então, talvez ele deve escrever isso num momento de muita lamúria, de muita melancolia, por não ter se tornado aquele grande poeta que ele imaginava ser. Então, a última quimera quer dizer a última ilusão, o último sonho, o último desejo de ser alguém grandioso que acabou não sendo realizado pelo Augusto dos Anjos. Então, é um título muito bem escolhido pela Ana Miranda para contar a vida de alguém que teve que enterrar todas as suas ilusões, que foi o Augusto dos Anjos. Ana Miranda faz parte da geração contemporânea e tem como foco a ficção histórica, misturando realidade pesquisadas com elementos de criatividade. Primeiro que tem que ficar bem atento, na verdade, é o fato de ser a ficção histórica. Então, isso não é uma biografia do Augusto dos Anjos. A gente vai localizar dentro da história uma série de itens reais, verdadeiros, que aconteceram efetivamente na vida do Augusto dos Anjos. Mas não necessariamente tudo que está na obra é verdade, corresponde exatamente à biografia do Augusto dos Anjos. Então, o que ela vai fazer? Ela vai preencher algumas lacunas com a ficção, com aquilo que é inventado por ela, Ana Miranda. E aí, o subterfúgio que ela vai utilizar para isso é colocar um narrador dentro da obra
que a gente não sabe quem é. Então ela, de certo modo, tira o compromisso dela com a realidade, né? Se a gente não sabe quem é aquele cara, então supostamente aquilo que ele falar poderia vir da cabeça dele, ser inventado por ele também. Para o professor de literatura, é bom ficar atento nas possíveis perguntas do vestibular. A Ana Miranda constrói toda a história passando exatamente por esse tipo de situação, por situações descritas nos poemas do Augusto dos Anjos. Então é bem fácil, né, que se faça isso, pegue alguma referência da vida dele e se apresente confrontando com um poema. Então tem que estar ali tinindo, né, nas questões de métrica, nas questões de rima, nas questões de características tanto do parnasianismo quanto do simbolismo, porque é aí que você vai encontrar exatamente, né, a forma de você analisar um poema do Augusto dos Anjos, que é a minha aposta. Eu acredito, na verdade, né, que se a Federal for fazer alguma questão, relacione com isso, relacione com alguma parte da produção, algum poema, algum soneto do Augusto dos Anjos. Outro livro da nossa série é Sermão de Santo Antônio. Confira um breve resumo da obra. O Sermão de Santo Antônio foi pregado por Padre Antônio Vieira, 3 dias antes do religioso embarcar escondido para Portugal, no auge da luta dos jesuítas contra a escravização dos índios pelos colonizadores. Ele critica a prepotência dos grandes, que, como peixes, vivem do sacrifício de muitos pequenos, os quais os engolem. O sermão é um documento que apresenta a habilidade de imaginação, argumentação e oratória do padre. Com uso de alegorias, hipérbatos e antíteses, o livro faz parte da literatura barroca. E o nosso último livro da série foi escrito em 1975 pelo escritor paulista Raduan Nassar. Ele escreveu apenas 3 livros, mas de grande qualidade. Lavoura Arcaica narra a história de André, filho de uma família extremamente apegada às tradições libanesas cristãs. Sob a forte autoridade do pai, sai de casa, mas seu irmão mais velho o convence a voltar. Para a professora Maria Isabel, a obra é como uma analogia à parábola do filho pródigo. A segunda parte do livro, o retorno, é o momento em que ele volta à fazenda. E aí o que a gente tem nessa segunda parte é uma espécie de subversão da parábola do filho pródigo, né? Porque lá na parábola o que acontece é o restabelecimento da harmonia familiar, né? O filho que é acolhido pelo pai, né? No livro, é o contrário, né? Essa harmonia não se restabelece, né? É o oposto, né? O retorno dele ocasiona a destruição da família. Lavoura Arcaica tem uma forte linguagem poética, com o uso da pontuação de maneira pouco convencional, com grandes blocos de texto. Além disso, a história não segue uma cronologia, apresentando uma narrativa em flashback. Ele vai lembrar de momentos da infância, da adolescência, e ele vai contar isso para o irmão, e a gente, como leitor, vai começar a entender porque ele saiu de casa, né? E no final das contas, então, a gente descobre que o fator principal, né, o gatilho que motiva a fuga dele, é uma paixão incestuosa que ele nutre pela irmã mais nova, a Ana. Ana é um dos personagens mais interessantes da obra, fazendo o papel de uma espécie de vítima sacrificial, que morre para que o conflito familiar se resolva. A Ana, ela é um personagem muito interessante porque ela não tem nenhuma fala no livro, né? Não tem nenhum momento em que se atribui fala a ela. E mesmo assim ela é como que uma presença constante, né? Porque a gente lembra o tempo todo de que o irmão saiu de casa, né? Por causa da paixão incestuosa por ela, né? Os capítulos 5 e 29 são os que precisam de mais atenção do leitor. Nos dois, a mesma cena de Ana dançando é narrada, mas em diferentes tempos verbais e com diferentes significados. A cena, ela se repete de modo quase idêntico, né? A sequência é quase igual, só que o tempo verbal muda, né? Em vez de pretérito imperfeito, a gente vai ter o pretérito perfeito, né? Ana dançou, né? Tal coisa aconteceu. Um pouco sugerindo essa ideia de que é a última dança dela. Ela não vai mais dançar porque, inclusive, ela vai ser morta pelo pai no momento em que ela está dançando desse modo tão sensual. Como é uma espécie de punição que atinge muito mais fortemente ela, né, a mulher, né, o plano do feminino, do que o plano do masculino. O livro oscila entre tradição e liberdade, com grande uso das metáforas e figuras de linguagem. Ele está aí dividido entre o desejo de ser reconhecido pela família, né, de ser acolhido por ela, e o desejo de viver a própria vida, né, de se afirmar, né, de seguir o próprio caminho. Então a sexualidade ela vem aí como um modo de afirmação individual, né? E aí o livro ele tem uma grande tensão sexual, né, várias cenas, né, inclusive de natureza sexual, só que até por conta da linguagem, que é bastante poética, né,
essas cenas elas não são explícitas. Os personagens podem ser entendidos em duas ramificações. O pai, ao centro da mesa, preside a família. E de um lado está o núcleo mais vinculado à tradição. Já o outro seria como um enxerto, algo que vem de fora. O André lembra que ao lado direito do pai, né, e o lado direito já indica uma identificação maior com o pai, ao lado direito se sentava o Pedro, o filho mais velho, e as outras 3 irmãs mais velhas, né, a Rosa, a Zuleika e a Ruda. Do lado esquerdo, né, esse tronco começava pela mãe, né, e aí vinha o André, a Ana e o irmão mais novo, que era o Lula. Escrito durante a ditadura militar brasileira, o livro representa também um grito de revolta contra o sistema político e social da época. Ele propõe a questão do equilíbrio entre essas duas coisas, né? Como se o livro também estivesse acenando para a gente com essa sugestão de que uma sociedade saudável é aquela que vai equilibrar o âmbito do coletivo e o âmbito do privado, né? E se a gente pensa no contexto político em que a obra foi escrita, essa talvez seja uma preocupação muito relevante, né? Esse contexto de grande repressão em que esse âmbito do coletivo, né, representado pelo Estado, está tomando o espaço do âmbito particular, né, do âmbito privado. Lembrando que as reportagens de todos os livros para o vestibular da UFPR desse ano você encontra no nosso site e nas nossas redes sociais. E para você vestibulando, boa sorte e não esqueça de checar a sua sala e chegar com antecedência em seu local de prova. Confira agora a nossa programação cultural para o final de semana. Hoje começa o Festival de Cinema da Bienal Internacional de Curitiba, que segue com uma programação exclusiva até quinta-feira que vem. São curtas, longas, ficções, documentários, filmes recém-lançados e clássicos. O carro-chefe é a Mostra Panorama, com filmes internacionais e nacionais inéditos na cidade. A mostra retrospectiva este ano homenageia o cineasta Hector Babenco. A programação completa você confere no www.ficbic.com.br. Às 3h da tarde, na Casa de Leitura Miguel de Cervantes, ocorre o Cine-debate sobre o clássico da literatura e do cinema Clube da Luta, com Marina Ramos. A entrada é gratuita. O músico paraense Saulo Duarte vem a Curitiba para lançar seu terceiro álbum, Cine Ruptura. A apresentação será hoje, às 8 da noite, no Teatro Paiol. Os ingressos custam R$30 a inteira e R$15 a meia. Um conto africano vai ser reproduzido em Teatro de Sombras. O espetáculo Dula, a Mulher do Deserto, é da companhia Karagoski e tem entrada livre. A apresentação será no Teatro Cleon Jacques, sábado e domingo, às 3 e às 5 da tarde. Fica por aqui mais um FPR Notícias. Para ver mais conteúdos, você pode acessar o nosso site e as nossas redes sociais. Eu volto na segunda-feira. Um ótimo fim de semana e até lá!